aí galerinha que assiste esse canal de ciência, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma videoaula para esse canal, vamos lá? Na videoaula de hoje, vamos falar sobre as células. E as células nada mais são do que as menores unidades vivas de um organismo, ou seja, de um ser vivo, tá? Todos os seres vivos são formados por células. Quem descobriu as células, professor? Quem descobriu as células foi o inglês Robert Hooke, em 1655, tá? Então as células é a menor parte de um organismo que também é viva, tá? E elas desempenham funções diferentes dependendo do organismo, ok? E também são diferentes. Os organismos que são formados apenas por uma célula, né? Os organismos que são formados apenas por uma célula, eles são chamados de micro-organismos ou de organismos unicelulares. E quem são esses organismos unicelulares? Os mais conhecidos são os micróbios, tá? Que são as bactérias, os protozoários, tá? As amebas. Esses organismos, eles só têm uma única célula e essa célula é o corpo e é o próprio organismo, tá? E são células bastante simples que iremos estudar na próxima aula. Já os organismos que são formados por mais de uma célula, eles são chamados de organismos pluricelulares ou multicelulares. Mas o pluricelulares é mais conhecido, tá? Então, são organismos que são mais desenvolvidos, são maiores, são formados por várias células e às vezes diferentes células, formando aquele organismo. Quais são os exemplos de organismos pluricelulares? Os seres humanos, que são os animais, tá? Cachorro, cavalo, ser humano, tudo que é animal, tá? Os insetos, tudo. As plantas, tá? Os vegetais, são todos formados por várias células. Todos os organismos que são mais desenvolvidos, são maiores, são pluricelulares. E cada célula desse organismo vai desempenhar uma função diferenciada, ou várias funções, tá? São células mais desenvolvidas e que desempenham, às vezes, diferentes funções. Tranquilo? Então, estudamos hoje as células. Vimos que as células elas são a menor unidade viva, então são vivas, tá? São bem pequenininhas e são vivas, de vários organismos. E vimos que os seres são classificados como os unicelulares ou pluricelulares. São classificados com uma célula só ou com muitas células. Nós, seres humanos, por exemplo, temos centenas de trilhões de células. São muitas células. Ok? Tranquilo? Como que podemos visualizar as células? Através de um instrumento que possa ver coisas muito pequenas, que é o microscópio, tá? Então o microscópio ele vai ampliar uma parte de um organismo e cada vez que ele vai ampliando, ele vai vendo aquilo ali bem pequenininho que é a célula, beleza? Então a célula ela é muito pequenininha, muito mesmo. E aí só pode ser vista através de um microscópio. Tranquilo? Perfeito? Então a aula de hoje a gente viu isso aí, estudamos sobre as células compõem todos os seres vivos e até a próxima aula onde a gente vai continuar esse assunto de células. Valeu!